Fala, meu povo! E aí, como é que vocês estão? Espero que muito bem. Hoje eu vou falar para vocês uma chave bem importante. A chave de número 28, desbloqueio e ressignificação. Por que essa chave é bem importante? Porque todos nós temos bloqueios, não sei se vocês sabem. Existem diversos tipos de bloqueios, bloqueios positivos, bloqueios negativos. Vou te dar um exemplo. Um bloqueio positivo é aquele que você fala com a criança: olha, se você subir na árvore, você pode cair, porque você é muito nova. E o que acontece? A criança cria aquele bloqueio de subir numa árvore. Isso é um bloqueio, de certa forma, positivo, até que a criança tenha a maturidade necessária para que ela possa subir numa árvore, ela possa descer normalmente sem cair. Ou, por exemplo, olha, muita gente morre porque fuma. Isso é um bloqueio positivo. Muita gente morre por comer salsicha, muita gente morre por tomar Coca-Cola, muita gente morre por comer açúcar. Isso é um tipo de bloqueio positivo que você pode causar nas pessoas. Aquele tipo de bloqueio negativo, que é o que geralmente acontece com todas as crianças, até mesmo muitos adultos vêm sofrendo por isso, é aquele tipo de bloqueio que os pais, os pastores, os padres, os professores, sem querer, por falta de informação, eles acabam fazendo com que nós absorvamos esse tipo de bloqueios. Que tipo de bloqueio é esse? Por exemplo, um professor chegar para você e falar: meu Deus, você não consegue resolver nada, você é burro. O que acontece? Você cria um bloqueio na sua mente. Ah, que você não vai conseguir fazer isso. Outro bloqueio na sua mente. Entendeu? Então nós temos que ter muito cuidado com o que nós falamos, principalmente com os nossos filhos. Mas o mais importante de tudo isso é que vocês consigam entender que nós mesmos conseguimos ressignificar esse tipo de bloqueios. Nós temos que nos libertar desse tipo de palavras contrárias, desse tipo de palavras até mesmo de maldição, que são lançadas até mesmo sem querer por falta de sabedoria dos nossos pais, dos nossos professores, dos nossos pastores. Como eu falei em outro vídeo para vocês, os nossos pais, eles nos provocam muitos bloqueios e não é por culpa deles. É porque vem passando de gerações em gerações. Eles vêm ouvindo aquilo e eles passam para nós também. Tudo isso tentando nos proteger da vida difícil. Só que a vida é difícil, a vida não é fácil. A partir do momento que você sai do ventre da sua mãe, você já começa uma luta para a sobrevivência. Você aprende a mamar, você aprende a chorar, né? Você aprende a fazer manha. Então, nós temos que entender que existem vários tipos de bloqueios que acontecem ou que nós temos que nós nem mesmo sabemos. Muita gente é liberado desses bloqueios. Existe uma coisa que se chama cura interior, que normalmente são as igrejas que fazem. Mas você não precisa ir numa igreja, você não precisa ir com um pastor para se desbloquear. Você mesmo pode fazer isso. E como você pode fazer isso? Você vai ressignificar tudo o que aconteceu com você. Tem muita gente que sofre a vida inteira por algo que aconteceu no seu passado. Às vezes algo que durou 30 segundos, 1 minuto ou 1 hora. Você passa 60, 70, 80 anos da sua vida sofrendo por aquilo. Então, você não, como nós falamos em outras aulas, você não pode mudar o que aconteceu, mas ressignifica e faça com que isso se torne passado e fique lá no passado. Comece a construir um futuro, comece a construir algo novo na sua vida, comece a construir uma base nova de informações. É possível fazer isso. Sabe que o bloqueio é uma prova de amor do nosso cérebro. Por quê? Por exemplo, como eu dei o exemplo da professora chegar para você: meu Deus, Pedrinho, Joãozinho, Maria, você não consegue resolver nada, você é um burro. O que o seu cérebro vai fazer? Vai bloquear. Você vai ter vontade de perguntar algo para alguém e o teu cérebro vai falar: não, melhor ficar quieto. Não pergunta. Então isso é um mecanismo de defesa. Para te defender, ele acaba criando traumas. Traumas esse que às vezes você leva para a sua vida inteira. O bloqueio, ele acontece no seu cérebro como se fosse um curto-circuito. Seu cérebro é cheio de pontinhos onde vão se interligando uns aos outros em velocidade espantosa.
E o que acontece com o bloqueio, esse trauma? Ele dá um curto para que a informação pare em determinado ponto e que você não se machuque. Mas por que é tão importante que nós aprendamos com tudo o que acontece? Como eu falei antes, quando eu falo para minha filha, filha, cuidado para descer a escada, preste atenção. O que vai acontecer se ela não prestar atenção? Ela vai cair. E isso vai criar uma memória nela. E ela vai saber que ela vai ter que prestar atenção na próxima vez. Isso é um tipo de bloqueio positivo. Agora, se eu falasse assim, filha, cada vez que você descer a escada, você vai quebrar a perna, você vai quebrar o pescoço, você vai quebrar a cabeça. Isso vai criar medo nela. E ela não vai querer nem subir, nem descer a escada mais. Ela vai ter pavor de escada. Então é isso que eu falo. Existem tipos de bloqueios que nós devemos causar na criança, sim. Mas depois de uma certa idade, depois de um certo ponto, nós temos que liberar ela disso. Nós temos que aprender a liberá-las disto. Eu não sei se você sabe, mas o primeiro bloqueio que nós tivemos foi lá atrás. No primeiro homem, o bloqueio adâmico. Isso que é um bloqueio hereditário que vem lá da nossa raiz. O pecado foi o primeiro bloqueio que o homem teve e que nós trazemos até hoje. Só que eu tenho uma notícia muito boa. Esse bloqueio foi quebrado com a morte de Jesus. Com o sofrimento de Jesus na cruz, por mim, por você, esse bloqueio acabou. Era o bloqueio da morte. E hoje, graças ao sacrifício que Jesus fez na cruz por mim e por você, esse bloqueio foi quebrado. O outro bloqueio é o bloqueio intrauterino. Sabe aquela coisa que se diz que o bebê escuta tudo na barriga da mãe? E nós temos que ter muito cuidado com o que nós falamos. Tem gente que amaldiçoa o bebê já na barriga. Nós somos 100%. 50% são nossos pais, né? 50% de nós vem dos nossos pais. 40% vem das nossas atitudes, das nossas experiências. E 10% é da nossa realidade. Ou seja, 50% que vem dos nossos pais, ele já vem intrínseco em nós. Nós não podemos mudar isso, mas nós podemos ressignificar, sim. 40% são as atitudes. Por exemplo, eu nasci pobre. Vou morrer pobre? Se eu quiser, sim. Se não, eu posso começar vendendo água, vendendo paçoca no sinal, e assim vai. Entendeu? A tua atitude vai determinar o seu futuro. Não é o bloqueio dos seus pais, não é o que os seus pais fizeram. E a realidade ela vai mudar. É 10% só das atitudes que você toma. Então você encara o bloqueio, talvez o seu pai com pouco estudo, com pouca informação, ele deu o melhor dele para você. Mas a condição que você nasceu não precisa ser a condição que você vai morrer. Você é capaz de mudar tudo isso. Você é capaz de fazer e escrever uma nova história. Eu não sei se você sabe, mas o primeiro bloqueio que nós tivemos foi lá atrás. No primeiro homem, o bloqueio adâmico. Isso que é um bloqueio hereditário que vem lá da nossa raiz. O pecado foi o primeiro bloqueio que o homem teve e que nós trazemos até hoje. Só que eu tenho uma notícia muito boa. Esse bloqueio foi quebrado com a morte de Jesus. Com o sofrimento de Jesus na cruz, por mim, por você, esse bloqueio acabou. Era o bloqueio da morte. E hoje, graças ao sacrifício que Jesus fez na cruz por mim e por você, esse bloqueio foi quebrado. E não sei se vocês sabem, a parte mais importante, aonde se instalam os bloqueios, é na primeira infância, até os 7 anos. Nós temos que ter muito cuidado como nós tratamos os nossos filhos, como nós treinamos os nossos filhos. Tá, Marcelo, mas está me dizendo que passou dessa idade, é impossível tratá-lo? Não é impossível, mas vai ser 3 vezes mais difícil. Se você cria o seu filho com medo de tudo, com medo de cair, com medo de, sei lá, de se molhar, com medo de pisar na terra, com medo de cobra, com medo de aranha, pode ter certeza que seu filho vai ser um medroso. Seu filho vai ter medo de tudo. Ao contrário do que aconteceu conosco lá no Éden, onde Deus falou,
domine sobre os animais terrestres, sobre as aves do céu, sobre os animais marinhos. E como é que pode a criança ter medo de barata ou de aranha? Você vai falar, ai, não chega perto que a aranha morde, não chega perto que pica, no caso, né? Não chega perto da cobra que ela vai te picar. Sabe que na minha casa eu tento ensinar minha filha assim, filha, olha o seu tamanho perto da aranha, perto da barata. Você não tem que ter medo dela. A única coisa é que ela, por ser mais pequena, ela vai se defender. Ela tem medo de você. Uma cobra, por exemplo, se você olhar, você é talvez 20 vezes maior que ela. Só que se você chegar perto dela, ela vai se defender, ela vai te picar. Você tem que ter cuidado. Então, assim, muitos bloqueios e muitos medos são nossos pais para tentar nos defender, que acabam causando isso e nós crescemos uma vida medrosa, uma vida com medo de arriscar, uma vida com medo de errar. Hoje o que eu passo para minha filha, errou, tenta outra vez, tente outra vez, tente outra vez. Quanta gente não dá certo no primeiro negócio? Quanta gente quebra 1, 2, 3 vezes? No quarto negócio ela consegue dar certo, porque ela usa a experiência dos negócios anteriores e ela consegue dar certo. Sabe? Entenda bem isso que eu te falei. A maneira que você nasceu não deve ser a maneira que você vai morrer. Você pode mudar isso. É possível. Basta você tomar atitude para que isso aconteça. O nosso cérebro, ele vive de maneira automática. Automática para se defender desse tipo de traumas. Como você encara as coisas que acontecem com você, os seus erros, como você encara os seus defeitos mesmo? Você usa os seus erros e os seus defeitos para crescer? Ou você faz com que isso te coloque dentro de um casulo e cada vez você fique menor? Como você trata os seus traumas? Como você trata o seu passado? Deixe o passado no passado. Já passou. Use as experiências que você obteve, sejam elas positivas ou negativas, para que elas criem força para você ir adiante. Nosso cérebro ele precisa de placebo. Vocês devem saber que o placebo é um remédio sem efeito. Diversos testes foram feitos pela indústria farmacêutica, onde se coloca, por exemplo, um comprimido com o princípio ativo e o outro sem o princípio ativo. Pessoas com dores na cabeça. A pessoa que está com dor na cabeça, ela acaba sendo curada, e a pessoa que recebeu a farinha, ela acaba sendo curada também. Por quê? Tá tudo aqui. Nós somos fortes, o nosso cérebro é muito forte, nossa cabeça, a inteligência, tudo que Deus nos deu. Imagina que nós não usamos nem 1% da capacidade que nós temos. Pare de se limitar. Se Deus não te limitou, você é ilimitado. A prova disso, até eu anotei em Gênesis 11:6. Depois eu vou passar para vocês no final, que fala assim: logo serão capazes de fazer o que quiserem. Eu creio que é Deus, Jesus e Espírito Santo, naquele episódio da Torre de Babel, que fala assim, vamos confundir a língua desse povo, que daqui a pouco eles vão ser capazes de fazer o que quiserem. Daqui a pouco é agora. O homem chegou à Lua, o homem vai chegar em Marte, o homem está visitando outros planetas. Então entenda, você não é limitado, você é ilimitado. Não se curve a homem nenhum e não acredite no que ele fala, que você é um burro, que você não vai ter sucesso. Governe como está escrito em Gênesis 1:26. Você é imagem e semelhança de Deus. Se desbloqueia, homem, se desbloqueia, mulher. Esquece, para de pensar no que os outros estão falando. Cria vergonha nessa cara, levanta do sofá, para de ver novela. Vai viver tua vida. Você sabe que o maior arrependimento, eu acredito que 99,9% das pessoas que estão morrendo, qual é o maior arrependimento delas? É não ter feito isso, não ter feito aquilo, não ter abraçado alguém, não ter pedido desculpas, não ter feito aquela viagem. Esse é o maior arrependimento de 99,9% das pessoas. E você vai ficar até quando? Sonhando, sentado no sofá?
Desperta tu que dormes. Está escrito na Bíblia. Então hoje eu quero te dizer uma coisa. Vamos aprender a limpar a lixeira do computador. O computador é nossa mente. A lixeira é tudo aquilo que não serve, que não presta, que você deixa ali. E você sabe que clicando na lixeira você pode recuperar tudo aquilo. Você pode voltar a trazer tudo aquilo à tona. Vamos limpar a lixeira da nossa cabeça hoje. Uma das melhores maneiras para você fazer isso é orando. Levanta de manhã. A primeira coisa que você faz é agradecer. Senhor, obrigado, porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Obrigado porque o Senhor me deu mais uma chance. Eu quero deixar o meu passado no passado. Eu quero escrever um novo futuro. Faça isso, sua vida vai mudar. Leia a palavra, leia Provérbios. Provérbios é um livro de sabedoria incrível. Você vai aprender muito com Provérbios. Então, decida hoje a se desbloquear. Comece hoje a se desbloquear. Você é capaz. Uma coisa que me chamou muita atenção, um dia foi... Eu estava preparando uma palavra e o Espírito Santo me revelou. Como é que as pessoas que vão às terapias, ao psiquiatra, elas se libertam dos bloqueios, das coisas do passado? Como que é? Falando. Elas falam e elas mesmo dão as respostas. O que o psiquiatra faz? Ele vai induzindo a pessoa. Por que isso aconteceu? Quando é que foi que isso aconteceu? E o que você acha que deve fazer? Então se pergunte. Para na frente do espelho hoje e comece a se perguntar, olha, por que eu sou assim? Por que eu faço isso? Por que eu tenho medo disso? As respostas estão dentro de você mesmo. É incrível, mas todas as respostas a gente não precisa de profissionais, de um profissional. As respostas estão dentro de você. Pede para o Espírito Santo te revelar. O Espírito Santo é o maior revelador que existe. Ele fala lá no nosso profundo, ele vai buscar no nosso profundo. Quando você aprende a ter intimidade com ele, ele te revela coisas que você nem imagina que aconteceram, que você não lembra, que a tua mente te bloqueou. Tá bom? Vou parar por aqui, senão vai virar 1 hora de vídeo e eu não quero deixar vocês constrangidos aí. Então, os versículos de hoje são Gênesis 11:6, como eu falei, da Torre de Babel. Preste atenção. Se você acha que você não é capaz, se você acha que você é limitado, se você acha que que é impossível você mudar de vida, o próprio Deus falou. Logo serão capazes de fazer tudo. Não é o vizinho, não é o primo, não é o avô, não é o tio, não é o amigo. Ele generalizou, ou seja, todos nós somos capazes. Gênesis 1, 26, 28. O segredo, o propósito, o meu propósito, o seu propósito. Filipenses 4,13. Tudo posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mateus 16, 13 e 19. Também. Tá bom? Espero que esse vídeo seja de ajuda para vocês. Assim como cada vez que eu entrego algo, eu estou aprendendo e isso fixa na minha mente, espero que isso fixe na sua mente também. Você é capaz de se desbloquear. Você é capaz de tudo. O meu Deus, o seu Deus não te limitou. Não se limite. Beleza? Tamo junto. Aquele abraço.